Bom dia, pessoal. E aí, devido a um problema na minha internet hoje, eu não consegui dar aula online para vocês, mas eu fiz uma gravação aqui, ok? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, na semana que vem eu tiro todas as dúvidas de vocês. Inclusive do trabalho que eu passei ontem, como eu havia prometido. Se alguém ainda tem dúvida, não tem problema. Mas lembrando que qualquer coisa vocês podem mandar alguma mensagem que eu ajudo vocês, tá? Beleza? Então vamos lá, o assunto da gente hoje é medidas de volume e lembrar um pouquinho de medidas de capacidade, tá? Esse assunto, gente, está no livro na página 192 e 193, tá? Então vamos dar uma lembrada, a gente viu isso tanto no quinto quanto no sexto ano, tá? Então qual é a ideia de volume? Então volume de um corpo é a quantidade de espaço ocupada por esse corpo. E aí a unidade, né, de medida de volume é o centímetro cúbico, essa é uma das unidades, tá? Então eu tenho um cubinho aqui e eu digo que o lado tem 1 centímetro, então dizemos que o volume dele é 1 centímetro cúbico. Se eu coloco 2 cubinhos, 2 centímetros cúbicos, 3, 4, então a ideia é a gente contar quantos cubinhos cabem dentro do meu corpo, ok? Só que eu preciso que vocês lembrem disso aqui, que é a relação entre a unidade de volume e a unidade de capacidade. Isso é uma coisa que é muito utilizada, tá? Que a gente vê muito no nosso dia a dia. Então, a gente precisa lembrar que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, ou 1 decímetro cúbico, 1 litro, ou ainda 1 centímetro cúbico, 1 ml, 1 mililitro, tá? Eu coloquei essas três comparações porque são as mais utilizadas que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Mas a gente precisa lembrar basicamente dessa aqui. 1 decímetro cúbico é 1 litro. E aí a gente faz aquela transformação naquela tabela. Carla hoje deu muitos doces com mel. E aí com essa transformação a gente consegue essas comparações, tá? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, tá? Que é calcular o volume de um sólido. A gente vai ver inicialmente o cálculo do volume de um paralelepípedo e de um cubo, tá? Depois a gente vê as outras formas aí, tá bem? Então vamos dar uma lembrada? Então, a maneira prática para se calcular o volume de um paralelepípedo, no lugar de contar cubinhos, a gente podia multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura, tá? Não se preocupem com essa ordem, porque A vezes B vezes C é a mesma coisa que C vezes B vezes A, tá? Então essa ordem não vai influir em nada na sua questão. A mesma coisa para o volume do cubo, eu estou dizendo que esse cubo é um cubo de lado L, então vai ficar L vezes L vezes L, ou de uma forma mais prática, L ao cubo, tá? Então até aqui é um assunto que a gente já viu, um assunto simples, então o que vai mudar? O que vai mudar é a abordagem desse assunto nas questões, tá? A gente vai tentar colocar de uma maneira mais prática. Vê só. Um caminhão, como o da figura, é usado para transportar areia. Sabendo que a areia é comprada em metros cúbicos, quantas viagens faz o caminhão para entregar um pedido de 60 metros cúbicos de areia? Calma, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu ver quanto de areia vai caber nesse caminhão. Então, observe que esse caminhão ele lembra um paralelepípedo. E aí a gente acabou de ver que para se calcular o volume de um paralelepípedo, basta a gente multiplicar as três dimensões. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é quanto esse caminhão, qual o máximo que esse caminhão consegue transportar. Aí você diz, mas eu vou colocar areia, sei lá, transbordando aqui. Vamos colocar o máximo, vamos fazer do jeito padrão, né? Digamos que a gente coloque a areia, coloca uma lona aqui. Então, eu quero areia no máximo 1 metro de altura, por 2 de comprimento e 6 de largura. Então, o volume do caminhão vai ser 6 vezes 2 vezes 1, 12. Nesse caso, 12 o quê? A minha unidade aqui não é metro, então 12 metros cúbicos, ok? Só que eu quero transportar 60 metros cúbicos. Então, esse caminhão vai ter que dar quantas viagens, tá? Então, só eu pegar o total que eu preciso transportar
e dividir em caminhões que cabem no máximo 12 metros cúbicos. 60 dividido por 12, 5,5. Ora, não dá para ser 5,5, eu quero saber quantas viagens. Então, vão ser 5 viagens com um caminhão cheio e mais outra viagem com um caminhão pela metade. Então, dá um total de 6 viagens. Deixa eu pegar minha caneta aqui. 6 viagens. Resposta, cadê minha caneta, hein? Que não foi? Ai, meu Deus. Aqui. 6 viagens. Resposta correta, a letra B de bola. Tranquilo, tudo certo? Então, entendam. O assunto, ele é bem fácil, porque ele é exatamente o que a gente viu no quinto e no sexto ano. O que muda é a abordagem das questões. Uma questão como essa é uma questão clara de Enem, por exemplo, tá? Vamos ver a próxima? Observe o aquário. Então, eu tenho um aquário que mede... Deixa eu pegar minha caneta novamente. Um aquário que mede 30 centímetros por 10 centímetros de largura por 20. Ah, tia, mas não tem água até 20. É verdade. Mas olha a pergunta dele. Qual é a capacidade desse aquário? Então, eu vou querer saber até os 20. Cabe quanto de água aqui, né? Só que tem um problema. A pergunta está em litros. E a unidade que foi dada foi centímetro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quantos centímetros cúbicos cabem nesse aquário. Então, só vai fazer 30 vezes 10 vezes 20, que me dá 6.000 centímetros cúbicos. Tudo certo? Como é que eu faço para transformar de centímetro cúbico para litro? Então, a gente viu logo no começo da aula que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, se eu falo que dá 6.000 centímetros cúbicos, porque eu fiz 3 vezes 1 vezes 2, que é 6, e eu tenho 1, 2, 3 zeros, 6.000 centímetros cúbicos, certo? Quer dizer que isso são 6.000 ml. E a ml é mililitro, 1.000. Mas eu quero em litro, então é só dividir por 1.000, tá certo? Todo mundo entendeu aí? Então, para eu passar de centímetro cúbico para litro, é só dividir por 1.000, porque centímetro cúbico é ml, mililitro, 1.000, tá? Assim que a gente grava, beleza? Ou então você faz uma regra de 3, tá? Então, eu peguei esses 6.000, dividi por 1.000, 6 litros. Resposta correta, letra D de dado, tá? 6 litros. Lembre, gente, de representar litro como L maiúsculo, tá bom? Não é o L minúsculo, não. Tá, vamos ver mais um exemplo aí. O sólido da figura é composto por 2 blocos retangulares. Eita, agora danou-se. Agora não é mais um paralelepípedo nem um cubo perfeito. É um bloco aí que eu não sei. Então, ele já está dando uma dica para você. Ele está dizendo que são 2 blocos retangulares. Então, a gente pode cortar. Igual aquela questão de área que a gente viu na aula passada, né? Então, eu dei uma aula online semana passada, quinta-feira, não é isso? Desculpa, terça-feira. E aí, a gente viu uma figura muito parecida com essa. Aí, o que eu fiz? Eu subdividi. Então, a gente fez a área por decomposição. A gente pode fazer também o volume por decomposição, subdividindo em volumes de figuras que eu conheço. No caso, o paralelepípedo ou o cubo, tá? Então, qual é o volume desse sólido? Vamos lá. Deixa eu desenhar novamente, tá aqui o sólido. E aí, eu vou subdividir. Digamos que eu faço um corte aqui. Olha o que vai acontecer. Eu tenho essa figura daqui, que eu vou chamar de figura 1, que é um paralelepípedo. E tenho essa outra figura aqui, que eu vou chamar de figura 2, que é outro paralelepípedo. Então, basta que eu calcule os volumes separados e depois eu junto, beleza? Então, vamos fazer isso aí. O volume 1 é o volume desse cara aqui. Caneta. Volume desse cara. Então, veja, daqui até aqui é 50. Esse pedaço é 25. Então, eu preciso descobrir quanto mede daqui até aqui, porque o meu sólido só vai até esse canto, ok?
Então, se tudo é 50 e esse pedaço é 25, sobra 25 para o outro lado. 25 com 25, 50. Ele está bem no meio. Joia? Então, eu já descobri que essa medida aqui é quanto? É 25. Beleza? Aí eu vou fazer o comprimento vezes a altura, que no caso é 40, vezes a largura, que é 15, resultando em 15.000 centímetros cúbicos. Tá certo? Entenderam isso aí? Joia. Vamos para o outro sólido formado, que é esse cara aqui. Então, o comprimento dele é 25. Aí eu tenho uma largura, ó, essa largura é de 15, que é a mesma que está aqui, que é a mesma que está aqui. Então, a largura desse é 15. E a altura, 10. 25 vezes 15 vezes 10, 3.750 centímetros cúbicos. Agora que eu fiz o volume do 1 e o volume do 2, é só juntar os dois. Então, o volume do 1 mais o volume do 2 me dá 15.000 mais 3.750, 18.750 centímetros cúbicos. Letra D, novamente. Entenderam aí, gente? Então, veja, o assunto é o mesmo, a gente só está mudando a abordagem, tá? A gente está colocando algumas coisas a mais na questão, tá bom? Mas o cálculo é sempre esse, bem simples. E se não for paralelepípedo, calma, tá? Na próxima aula a gente vê isso. A aula de hoje eu quis só relembrar o que a gente fez e dar uma aprimorada nas questões, tá joia? O que vocês têm aí para treinar? Vocês vão aí para o livro de vocês, na página 194, e vão fazer 4 questões. A 38, 39, 40 e 41, tá certo? Façam isso no caderno, porque não vai caber aí, tá joia? E aí, na semana que vem, eu corrijo essa página aí com vocês. E mesmo assim, se vocês não entenderem, eu tiro todas as dúvidas sem problema, tá joia? Em relação ao trabalho, gente, não se preocupem. Qualquer dúvida, liga para mim, tá? Mas relaxa, porque é um trabalho bem simples, tá bom? Então é isso, pessoal. Na semana que vem a gente se vê e tiro todas as dúvidas. Beijo, tchau, tchau, pessoal.